Até o final desse vídeo, você será capaz de criar uma estratégia consistente para suas campanhas do Google Ads, economizando dinheiro e gerando mais clientes para o seu escritório de advocacia. Olá, muito obrigado pela sua visita. Eu sou o Ricardo Zacho, sócio da MZClick, que é uma agência especializada em aumentar o faturamento e o número de clientes, com a premissa do aumento de ROI e a diminuição do custo por aquisição de cada cliente. Vamos direto ao conteúdo. Fiz uma busca no Google para o termo mais amplo possível, advogado, e esse é um exemplo de resultado patrocinado. Perceba a etiqueta verde, indicando a palavra-chave patrocinado. Esses resultados estão ligados às campanhas criadas no Google Ads, e caso você não perceba a presença dessa etiqueta, significa que o resultado é orgânico e diz respeito ao trabalho de SEO. Advogado não é uma boa palavra-chave para a maioria dos escritórios que buscam novos clientes, pois costumam gerar poucos contatos reais e possuem um custo muito elevado. Essa é uma palavra-chave boa para gerar branding, um trabalho sobre a sua marca. Vamos falar no detalhe sobre isso mais adiante. Perceba que existe um endereço no anúncio, Rojão Gonçalves, neste caso. São as extensões de anúncios do Google. São fáceis de configurar e geralmente diminuem o custo por clique, pois o seu anúncio ficará mais qualificado e isso faz total diferença no CPC final. Portanto, use todas as extensões possíveis. Aqui podemos ver algumas palavras e como elas possuem características distintas. A primeira palavra advogado tem uma média de 110 mil buscas mês, com um CPC que varia entre R$ 1,61 a R$ 5,35 o clique. O Google Ads é um sistema de leilão onde quem paga mais pelo clique associado à qualidade do anúncio e à qualidade do site tende a aparecer na frente do concorrente. Perceba que a palavra-chave advogado trabalhista possui uma quantidade de pesquisas menor, porém tende a ser uma busca muito mais qualificada para advogados que atuem nessa área. Perceba também que o CPC tende a aumentar, pois a concorrência é maior por esse tipo de termo, já que está mais próximo de gerar um cliente real. Isso ficará mais claro até o final desse vídeo. Você verá um exemplo real de uma campanha para o seu escritório. Com base nesse cenário, como melhorar o posicionamento? Você irá precisar de 3 ações. Faça elas sempre nessa ordem e talvez você nem precisará aumentar o custo por clique das suas campanhas. 1. Melhore a qualidade dos anúncios. Faça anúncios melhores, estruture melhor as suas campanhas. Tenha uma campanha para cada etapa do funil, topo, meio e fundo. Jamais misture palavras amplas com palavras específicas de uma mesma campanha, pois a mais ampla irá receber a maior parte dos cliques. No próximo slide, esse conceito ficará muito claro. 2. Melhore a experiência na página de destino. O seu site deve ter áreas específicas para cada tipo de serviço, ou seja, uma URL diferente para cada tipo de serviço. Isso ajuda a direcionar melhor os cliques dos seus grupos de anúncios. Se uma pessoa busca por um advogado familiar em São Paulo no Google, você deverá ter uma página exclusiva explicando esse serviço. Nunca direcione esse clique para a home do seu site, pois isso confunde a navegação do usuário e provavelmente você vai perder esse cliente. Aumentar o lance. Essa é a última opção e não a primeira, como muitos advogados pensam em fazer. Sim, o Google é um sistema de leilão, porém, o fator qualidade da campanha e a qualidade do seu site contribui para que seu custo diminua drasticamente. Por isso é importante considerar a contratação de uma agência de marketing digital como a MZClick para auxiliar nessa questão da gestão das campanhas. Neste gráfico fica clara a questão de campanhas topo, meio e fundo de funil. Palavras topo de funil, como advogados, possuem um alto volume de buscas, porém apresentam uma baixa taxa de conversão. Vale destacar que uma taxa de conversão ideal de um formulário de contato gira na casa de 2 a 5%, ou seja, a cada 100 visitas você irá receber entre 2 a 5 clientes em potencial interessados em seus serviços. A palavra escritórios de advocacia de direito de família apresenta uma taxa de conversão maior, porém um volume de buscas menor, ou seja, quanto mais específico o termo, maiores as chances de converter um visitante em um cliente. A palavra-chave de cauda longa e suas variações possuem um volume de pesquisa baixo, porém uma alta taxa de conversão. Nesse tipo de palavra-chave, costumamos observar um custo por aquisição muito baixo.
E a estrutura da sua conta no Google Ads precisa obedecer uma lógica para aproveitar todo esse potencial. Então, com todos esses pontos em mente, como criar campanhas com uma estrutura ideal no Google Ads? No primeiro exemplo, vamos trabalhar uma campanha topo de funil, que é ruim para a conversão de clientes, porém é muito boa para a construção de marca branding. Aqui, usamos apenas a palavra advogado e devido à amplitude dela, teremos que ter muitos cuidados com as palavras-chave negativas, pois quem busca por advogado pode buscar por trabalhista, e se essa é uma área que não é interessante para você, será necessário negativar esse termo para que ele não exiba os seus anúncios. A mesma coisa para regiões, para pesquisas sobre salários, sobre tipos de advogado e etc. Nesse ponto, você já entendeu a complexidade de uma palavra-chave ampla, pois ela apresenta relações múltiplas e você terá que negativar palavra por palavra para não desperdiçar o seu orçamento. Neste grupo de anúncios, eu recomendo que você direcione o clique para a home do seu site, pois essa LP ou landing page é a ideal e é a que mais se relaciona com buscas genéricas. Em uma campanha meio de funil, o cenário já muda. Porém, você ainda precisa negativar termos. Vamos observar essas duas palavras, advogado familiar São Paulo e advogado familiar perto de mim. Ambas são palavras bem interessantes e já devem gerar contatos qualificados para seu escritório, porém, cuidado com a palavra-chave gratuito, pois se você não oferece esse tipo de serviço gratuito, é fundamental excluir esse termo de pesquisa para evitar gastar com clientes que querem o seu serviço grátis. Perceba que nesse grupo de anúncios, o ideal é direcionar o usuário para uma página que fale apenas sobre advogado familiar, pois isso gera uma relação semântica direta e o seu CPC deve diminuir muito. Vamos falar sobre a campanha fundo de funil. O termo advogado especialista em direito imobiliário Ribeirão Preto é muito fechado e ainda requer uma negativação de palavra-chave. Porém, aqui esse trabalho diminui consideravelmente. Ainda você terá que negativar termos como gratuito, regiões, etc. Porém, esse tipo de palavra-chave trará ótimos índices de clientes focados em seus serviços. Vale lembrar que você define o orçamento mensal das ações de publicidade de Google no nível campanha, ou seja, nesse exemplo fica fácil destinar seu orçamento. Se você tem R$500 mensais para investir nesse tipo de ação, com foco na geração de clientes, pode ser interessante direcionar 50% do seu orçamento para uma campanha fundo de funil e 50% para uma campanha meio de funil. Nesse exemplo, eu nem criaria a campanha topo de funil, pois o seu objetivo é outro, obter clientes. Aqui cabe uma dica extra. Sempre defina bem o seu objetivo de campanha. Obter clientes é um objetivo correto, porém pouco descritivo. Você pode melhorar isso para quero obter mais clientes na região X no serviço Y e tenho X reais por mês para essa ação. Percebe a diferença? Você saberá criar campanhas melhores e com palavras mais direcionadas. O retargeting é uma estratégia de marketing digital que visa alcançar novamente os usuários que visitaram o site anteriormente, mas não concluíram a ação desejada com o preenchimento de um formulário de contato. Ele funciona por meio do uso de cookies que rastreiam as atividades dos usuários online. Quando um usuário visita um site, um cookie é armazenado em seu navegador. Em seguida, anúncios personalizados são exibidos para esse usuário em outros sites que fazem parte da rede de anunciantes. Esses anúncios personalizados podem ser adaptados de acordo com as páginas específicas que o usuário visitou, permitindo uma segmentação ainda mais precisa. Desta forma, o retargeting ajuda a lembrar os usuários sobre a sua marca e o site que visitaram, mantendo presente em suas mentes. Isso aumenta a chance deles retornarem ao site e realizarem a ação desejada, aumentando as taxas de conversão. Em uma conclusão direta, usem o retargeting no Google Ads. É barato e aumenta os resultados rapidamente. Deixe a sua dúvida nos comentários ou entre em contato com a MZClick pelo nosso site mzclick.com.br. Muito obrigado pela atenção.